Lean Manufacturing. Quais são seus princípios e sua estrutura? Vamos agora nos aprofundar nas questões de entendimento sobre o Lean. Chamo Manufacturing, mas lembre que eu falei no início. As correlações de conceito valem para o Lean Manufacturing e para o Lean Office. Ao todo são 5 princípios que estruturam o Lean. Primeiro princípio, definir o valor. O que significa isso? Especificar aquilo que é realmente valor, sempre do ponto de vista do cliente. Lembre-se que eu já tratei no momento sobre as questões dos fluxos de informações. Eu falei lá no primeiro capítulo, no primeiro questionário, os fluxos de informações e os fluxos de materiais. Nesses dois fluxos que eu analiso todo o processo, existem valores, existem situações cruciais e eu tenho que olhar isso não segundo a minha ótica, a ótica do fabricante, a ótica do prestador de serviço, mas valor aos olhos da ótica do cliente, de o que ele realmente precisa que eu faça bem feito, que é valor para ele. Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, identificar a cadeia de valor. Vamos entender um pouco o que significa isso, porque à medida que você aplica os princípios no entendimento dos processos e você respeita cada um deles e traz a bom termo para que você e a equipe compreenda, quando você for trabalhar dentro da metodologia para propor soluções, achar problemas, tendo os valores como retaguarda, favorece teu raciocínio. Você não pensa além, dos limites. Você pensa de uma maneira focada. Quando eu analiso o fluxo de um processo, Lean, eu vou tirar dele, a partir da metodologia, dos conceitos, aquilo que agrega valor e daquilo que não agrega valor. Isso é fundamental, para que eu possa, lá na frente, separar as coisas que roubam o meu tempo, roubam minha dedicação, apresentam formas erradas de fazer e favoreça aquilo que realmente traz valor ao processo. Isso é a cadeia de valor. Terceiro princípio, criar, otimizar o fluxo, um ou outro. Depois do desperdício eliminado, lá na cadeia de valor, estabelecer um fluxo produtivo, baseado nas atividades com valor agregado. Agora que você eliminou tudo aquilo que não agrega valor, crie ou otimize o fluxo de processo produtivo baseado nas operações que agregam valor. Você agora está fazendo com que a sua manufatura, o seu processo administrativo, comece a ter entendimento de enxuto, realizado e de uma maneira muito assertiva, jogando fora aquilo que não agrega valor. Implementar o pull. Pull, no idioma inglês, significa puxar. Então você vai passar agora, e faz parte do Lean, o raciocínio de puxar a produção, puxar as informações, puxar o fluxo produtivo, o fluxo administrativo. Por que puxar? Porque ele vai trabalhar segundo a metodologia, a filosofia just in time. Eu vou fazer na hora certa, a quantidade certa, sobre os requisitos determinados. Por isso, puxar. Eu só ajo à medida que alguém puxa. E quem é que puxa? O cliente. E aqui eu preciso entender o conceito de cliente. A princípio, eu estou falando do cliente externo, o cliente da sua empresa, aquele que compra seus produtos, compra seu serviço. Mas eu posso pensar também num outro cliente, o cliente interno, aquele que faz parte de uma cadeia produtiva, aonde passo a passo, em cada estação de trabalho, um é fornecedor e o outro é cliente. Então eu preciso que essa puxada venha do cliente externo, colocou-se um pedido de fato, e agora toda a cadeia produtiva começa a se movimentar, começa a favorecer o conceito just in time. Fazer exato, fazer no tempo certo, na hora exata. E as coisas fluem. O cliente tem que puxar para si o valor. Isto é, deve ser apenas e só fornecido ao cliente
aquilo que ele quer, estritamente e quando quer. Isso já contrapõe a tradicional manufatura. Primeiro que a tradicional manufatura ela empurra, ela não puxa. Se produz para fazer estoque. Eu não produzo quando alguém requer. Eu produzo à medida em que eu acho que devo produzir. E aí eu tenho alguns problemas disso, né? Produzir algo que ninguém comprou, produzir e aumentar nível de estoque, gastar matéria-prima em coisas indevidas que não se sabe quando será vendido. E aí você vê toda uma fábrica ou todo um processo administrativo sendo utilizado para nada. Eu só tenho que trabalhar na cadeia de valor para algo que eu realmente vou atender. Por quê? Porque há uma necessidade pedida, requerida por um cliente. Isso faz sentido. Quinto princípio: caminhar para a perfeição. O processo é cíclico e ele tem nuances. Tem muita gente envolvida, tem fornecedor, tem as questões das manutenções das máquinas, tem as questões das informações administrativas, tem toda uma nuance de fatores que influencia no dia a dia de um processo produtivo, seja administrativo, seja de manufatura. É preciso melhorar continuamente, eliminando o desperdício que pode ser gerado pela própria ação do processo. Então veja que coisa interessante. Por mais que você esteja estruturado, que você já saiba e aplique a metodologia Lean, pode ser que num determinado momento você tenha um elo perdido, um desvio, algo que não foi previsto, e ele atrapalhe esse fluxo contínuo. Então o que eu aprendo com essa informação? Eu preciso, através da metodologia Lean, estabelecer padrões, treinar as pessoas nesses padrões e estabelecer disciplina. À medida em que o padrão é estabelecido e a disciplina faz com que o padrão seja respeitado, a tua chance de você produzir de maneira enxuta é exponencial. Ela aumenta cada vez mais. A forma como se estrutura o Lean Manufacturing provém dos elementos fundamentais que caracterizam o STP, Sistema Toyota de Produção. Pronto. A Toyota, eu disse momentos atrás, que ela fez parte da reconstrução do Japão no pós-guerra. Ali foi o grande laboratório, as grandes saídas para reconstruir o país e reconstruir no caminho da virtude, no caminho das boas situações. E o Just in Time foi a bandeira que foi lançada, né, para ser buscada, e a metodologia Lean vem para estruturar essa busca, né? O Just in Time e o Jidoka. Eu já vou daqui a pouco explicar. O Just in Time já tenho falado um pouco sobre ele, mas vou falar um pouco também sobre o que é Jidoka. Eu estou dizendo que eles são os dois pilares que construíram o conceito Toyota STP, que está por detrás da filosofia Just in Time. Uma coisa amarra na outra. Essas questões do Just in Time e do Jidoka, eles, além de ser os pilares do STP, eles têm como base, como fundamento, o conceito de eliminar desperdício. Os japoneses envolvidos nesse processo sabiam que tudo o que é feito num chão de fábrica, tudo o que é feito num processo administrativo, por ser feito por pessoas, tem problemas que podem gerar desperdícios ou coisas mal feitas, coisas que não levem ao caminho da virtude. Então, sabendo disso, eles tinham em mente a necessidade de identificar o que agrega valor e o que não agrega valor. Então, eu vou agora passar para você os dois conceitos, para que você possa fechar o entendimento dessa minha fala. Just in time. Para eu não falar do meu pensamento, do meu entendimento, eu vou ler a definição de que todos os componentes devem chegar à linha de montagem no momento correto e na quantidade necessária para a encomenda do cliente,
permitindo trabalhar num ambiente de estoques nulos. Olha o desafio disso. É fazer isso na hora certa. E eu tenho estoque para atender o cliente? Não. Muitas vezes eu fui interpelado, mas como é que eu vou ter essa agilidade de fazer isso sem estoque? Isso é impossível. Tá, mas a Toyota e o Japão não tinham condições contrárias a essa. Eles estavam num pós-guerra, onde a necessidade de ser muito assertivo no consumo, no gasto dos recursos, tinham que ser perfeitos. Eles não tinham a chance de errar e fazer de novo. Não deu certo, faz de novo, joga fora o que não deu certo. Não tinha essa chance. Não tinha. Eles tinham que ser assertivos. Então eu preciso fazer certo e não posso errar. E a qualidade tem que ser ótima, tal como a disponibilidade dos equipamentos. Então veja o que o Just-in-Time exige de um processo produtivo, seja manufatura ou seja administrativo. Ele exige perfeição, que você não gaste além do necessário, que você tenha uma fluidez no tempo perfeita, sem ir e vir, só para frente, e que você tenha a qualidade esmerada, perfeita. O que você aprende com isso? Eu preciso preparar minha equipe, eu preciso treinar meus funcionários, eu preciso manter meus funcionários firmes na empresa. Aquela empresa que fica pondo e tirando funcionário, demite e admite, aquele vai e vem, entra e sai, ela não consegue seguir uma metodologia dessa. Porque a cada hora que chega alguém novo, é alguém que vai ter que aprender como as coisas acontecem. Então, manter a equipe treinada, capacitada e coesa, contínua, é principalmente uma responsabilidade da administração, mas é uma palavra de ordem. Eu não posso brincar com essas coisas. Segunda situação, os meus equipamentos têm que estar totalmente mantidos. Implementar manutenções preventivas, preditivas, é palavra de ordem. Eu não posso, na hora de produzir, ter um equipamento quebrado. Eu não posso, na hora de produzir, ter um equipamento que esteja produzindo fora de contexto, fora de um ritmo adequado de produção, que ele não esteja totalmente ajustado a fazer aquele produto. Isso não existe. Então eu tenho uma retaguarda a ser construída para, se eu quero pensar no Just-in-Time, estruturado pelo Lean. Vamos entender o que significa esse conceito Jidoka. O objetivo é dar autonomia à máquina automática. Calma. Para que esta detecte anomalias no processo. Pare em caso de detecção ou possa corrigir eventuais problemas e reparar parâmetros iniciais. Eu estou dizendo que dentro do conceito Jidoka, a minha máquina vai ter um caráter preventivo. Ela vai ter dispositivos que enfrentem, que combatam erros. Eu estou fazendo uma relação agora, estendendo o raciocínio, o olhar humano, para, no que for possível, dentro do contexto de um equipamento e de uma máquina. Olha quanta coisa rica. Vou garantir controle da qualidade na execução. Eu não vou ficar fazendo um produto para que um departamento da qualidade venha fazer controle sobre aquilo que já foi produzido. Aquilo que já foi produzido, se porventura não estiver dentro dos parâmetros da qualidade, não resta nada a fazer do que refugar, jogar fora, perder matéria-prima, perder horas de trabalho, perder hora de máquina, perder tudo. Isso é desperdício. Então, onde é que se produz qualidade? O que eu aprendo aqui? Na origem, na máquina. E agora ele está dizendo que o Jidoka fala um operador para várias máquinas. Isso entra o conceito de uma das ferramentas do Lean, que se chama célula de manufatura, que isso é um capítulo à parte. É uma das ferramentas do Lean para ajudar os desperdícios da manufatura enxuta. Vamos em frente.